Você está assistindo só mais um corte de um dos programas do Arquibancada. Se você quiser ver a versão completa, clica aqui embaixo na descrição que tem o vídeo. Eu faço essa pergunta pra todo mundo, né? E aí acho que é válido fazer pra você também sobre essa organização política, porque eu sou favorável ao São Paulo virar SAF. E aí queria, cara, tipo assim, escutar de você, né? Eu vi de um cara que também já viveu São Paulo, já teve esse dia a dia, conhece as entranhas do conselho também. O que você acha da possibilidade do São Paulo virar uma SAF daqui a uns anos, por exemplo? Eu sou contra. Eu acho que o São Paulo pode caminhar com as próprias pernas e eu acho que o clube não tem que ter dono, embora em determinados momentos a gente tenha a sensação que o clube tem um dono, né? Que é o aspecto político. Que é o aspecto político, ou aquele grupo que não sai do poder de jeito nenhum, aquela coisa toda que nós já conhecemos. Então passa essa sensação. Mas assim, o que é a SAF? O SAF é um modelo de gestão. Quando você tem uma pessoa que tem ligação com o clube, como o Pedrinho, por exemplo, tem ligação com o Cruzeiro, ali é mais que negócio, tem paixão envolvida. Mas até que ponto? Porque ninguém entra para perder dinheiro, certo? Então, imaginar que vai entrar todo mundo tem essa ideia no futebol brasileiro, que vem aí um bilionário, ele compra o futebol, ele monta uma seleção e o grupo vai ficar sempre com uma seleção. O clube vai ter sempre uma seleção, porque ele é um bilionário e ele tá com vontade de gastar dinheiro. Cara, isso não existe, certo? Você vai olhar aí para alguns clubes da Europa, mas existe um interesse ali. Então, eu sou contra. O que eu acho, tá? Independentemente de quem esteja no poder. Vou repetir aqui, tá? Independentemente de quem esteja no poder. Eu acho que o São Paulo precisa ser um clube democrático, tá? Você pode atribuir pesos diferentes, mas todo mundo tem o direito de participar, certo? Então você olha lá pro associado, pode ter um peso, o conselho outro peso, o sócio torcedor outro peso. Por quê? Porque você precisa aumentar o colégio eleitoral na hora de eleger o presidente do clube e tomar algumas decisões. O que o São Paulo Futebol Clube precisa urgentemente é abrir o seu colégio eleitoral, certo? Fazer com que mais pessoas participem desse processo democrático e o São Paulo imediatamente precisa de um estatuto rigoroso para impedir irresponsabilidades financeiras e manobras estatutárias. Porque a tentativa de mudança do estatuto é sempre para beneficiar quem está no poder. Sim. Eu nunca vi uma mudança estatutária para deixar o clube mais democrático. Quando o São Paulo tiver um estatuto extremamente rigoroso para evitar as irresponsabilidades e as manobras, o São Paulo vai se fortalecer. Porque para você mudar o estatuto para tentar de alguma forma se beneficiar, você vai ter que passar por muita gente. E quando você aumenta o colégio eleitoral, muita gente passa a se interessar pelo clube. Porque uma coisa é o cara ser São Paulino e gostar do time, a outra coisa é ele gostar da instituição. O São Paulo só vai melhorar de patamar, só vai mudar de patamar quando ele crescer como instituição. E para ele crescer como instituição, ele precisa se livrar de algumas amarras. Caso contrário, eu acho que o São Paulo ainda vai patinar bastante. E não vejo a SAF como solução. Você vê esse cenário de dívidas absurdas, né? Que o clube vem acumulando nos últimos anos, com uma saída viável. A gente ouve falar do FDIC, né? Que é uma das propostas. Muita gente acaba associando essa questão da SAF justamente até para matar um pouco dessa dívida de uma forma mais rápida. Como é que você vê essa situação financeira do São Paulo que aumenta o déficit? O São Paulo, eu ia usar aqui uma metáfora, um exemplo, mas vão entender de uma outra forma, tá? É o seguinte, o São Paulo, ele tá na UTI do ponto de vista financeiro, tá? Ele não quer passar por um processo de recuperação. Ele quer que alguém o recupere. O clube precisa se recuperar sozinho, ele tem condições para isso, por enquanto. Porque talvez ele atinja uma dívida que aí fica quase impossível recuperar. Então, enquanto ele ainda tem chance de se salvar, ele tem condições de se salvar. Vou usar o meu exemplo, tá? Eu tava tentando, eu pesava mais de 100 quilos, certo? Mas eu não queria abrir mão. Eu não queria renunciar a nada. Certo? Então eu queria o quê? Que alguém me emagrecesse.
Mas eu não vou abrir mão de nada. É a mesma coisa com relação... Tô dando um exemplo meu. É a mesma coisa com relação à saúde financeira. Tá todo mundo remando pro mesmo lado? Tá todo mundo entendendo que o clube tá na UTI? Vai precisar sangrar? Vai precisar sangrar. Aí, a ideia é essa. Agora, não, eu quero continuar tendo um super time, eu quero continuar gastando, então eu não tenho nenhuma vontade de simplesmente fechar as torneiras, então... Alguém pode colocar um dinheirinho aí pra eu tentar recuperar o clube de alguma maneira pra continuar gastando? Isso não existe. Ou Isso pelo não menos na existe. minha gestão eu continuar gastando, lutar por título, aí coloca mais um, ó. Não. Gestão Gabriel Sá ganhou 3 títulos, gestão Senna ganhou 1, então não sei o quê. Aí isso é um problema, finança? Pro próximo. Aí o próximo, eu quando acho chegar, ele que assim, eu não sei, assim, eu acho que a ideia do FDIC, ela é boa. Se na prática vai ser bem executada, se tudo isso vai dar certo, a gente vai ter que aguardar. Agora, tem uma outra coisa. A diretoria, para que tudo isso dê certo, existe um processo muito importante que precisa ser aplicado pela diretoria, né? A direção, ela precisa ser extremamente transparente com o torcedor. O que está acontecendo? Bom, então, ó, nós diminuímos a folha salarial. E com isso, conseguimos... O que o clube adquiriu com isso? A dívida diminuiu? A dívida a curto prazo diminuiu? O fundo deu certo? Quanto entrou? Qual é a contrapartida? Tem que ser claro com o torcedor, porque aí ele vai entender. Agora, o que adianta? Olha, nós vamos ter um time tímido para essa temporada, e aí o cara vê, pô, a dívida subiu de novo. Ué, saiu do nada para chegar em lugar nenhum, piorou as coisas. Então eu acho que a transparência... Para mim, é a estratégia mais importante para que esse processo de reconstrução dê certo. Até para o torcedor poder abraçar e apoiar isso e numa primeira turbulência não virar um muro de pedras, né? Exatamente. Se vocês discordarem de mim, vocês ficam à vontade. Não, a gente joga água, assim, gente. Eu acho que não tem mais, assim, caminho pelo associativo. Pelo que eu conheço das pessoas, pelo que eu conheço dos interesses. Esse FDIC, por exemplo, em 5 anos, ele tira a dívida bancária é 200 milhões, que é a dívida que a gente fez em 9 meses do ano passado. Então, eu acho que a gente entrou num caminho sem volta, mas eu tô de acordo com você que o método ideal seria a gente pelas, enfim, próprias pernas. Eu não acho que a gente tenha pessoas competentes o bastante para conseguir fazer esse caminho, porque tem muito populismo, quando perde 5 jogos já quer contratar, foi assim com o Leco, o cara tava aquela coisa de, o Leco não ganha título, ele meteu um Daniel Alves, Juan Fran, 20 milhões no Raniel, uma loucura completa. Então... Eu sou um pouco mais cético quanto a isso, mas eu entendo a sua visão e acho que faz sentido. Esse foi apenas um corte da grade diária do AT aqui no YouTube. Já deixa o seu like e se inscreva para ficar de olho e ter as notificações em tempo real de tudo que acontece no Arquibancada Tricolor.